as pessoas vêm falando sobre a questão da margem consignada, né? Sim. E há um questionamento porque a margem consignada ficou negativada. Pô, o que é margem consignada negativada, o Francisco? O que é margem consignada? Negativa. Antes de falar sobre margem consignada negativa, eu queria esclarecer que a Lei 10.820 de 2003 estabeleceu que a margem consignada de empréstimo é 30%. 30% para que você conseguisse pegar um empréstimo numa instituição financeira e pudesse comprometer até 30% do seu salário. Depois veio um lobby bancário, isso acontece, e lançaram aí o cartão de crédito consignado. O cartão de crédito consignado, você pegaria um empréstimo no cartão de crédito consignado de mais 5%. Então, hoje, um associado, um contribuinte, um aposentado pensionista, conseguia pegar antes da pandemia até 35% de sua margem salarial. Com a Lei 14.131 de 2021, para a pandemia, o governo liberou mais 5%, porque faltou grana para as pessoas, de um modo geral, e as pessoas tinham obrigações a pagar, e não tinham margem para pegar um empréstimo, para poder quitar essas obrigações, faltou salário, faltou uma série de rendimentos, então o governo abriu mais 5, ficou de 30, virou 35, mais os 5 do cartão. Os 5 foram adicionados aos 30 que já existiam. Então, você poderia gastar até 35% do seu salário como margem de empréstimo. Entretanto, essa lei era até 31 de dezembro de 2021. Então, era uma expectativa que você pegasse o empréstimo a curto prazo para você resolver algum problema rápido. Na realidade, não é uma grande verdade. E isso acabou encalacrando ainda mais o grande associado, ou a grande margem associada de contribuintes, que já estavam endividados. Não tiveram esse entendimento e acabaram aumentando a sua margem, pegando mais empréstimo, e agora, com a queda da legislação, o retorno aos 30%, fica sem margem, você está com 35%, 33%, 38%, 32% da sua margem de empréstimo, você não consegue pegar mais empréstimo por enquanto, até você quitar os que você tem, para você abrir a sua margem, para você pegar mais empréstimo. Por que o associado ficou com margem negativa? Bom, existem algumas, além de você ter pego mais empréstimo, existem outras possibilidades. Por exemplo, existem contribuintes associados que perderam alguma verba, uma gratificação. Então, quando você perde uma parte do seu salário, obviamente a sua margem salarial diminui. Você recebia 100. Dos 100, 80 era salário e 20 era uma gratificação. Você perdeu a sua gratificação. Então, você perdeu 20% da sua margem. Então, o seu empréstimo não é mais sobre 100. Sua margem de empréstimo é sobre 80. Então, você acaba ficando com a margem negativa, mesmo que você não tivesse pego um empréstimo. Um outro exemplo, por exemplo, houve uma alteração recente, há 1 ou 2 anos atrás, na tabela do PSS. Os aposentados, em algumas categorias, tiveram acréscimos, não sei se de 11 de 8 para 11 ou de 11 para 14, no aumento do desconto do PSS. Então, quando você aumenta o seu desconto, você também diminui a sua margem de descontos que você pode utilizar. Por quê? Você tem até 70% da sua renda, você pode comprometer ela com descontos. O que são descontos? 35% de margem, um PSS e imposto de renda. Então, a soma desses desencargos sociais também impactam no teu rendimento líquido. Você não pode ter mais de 70%. A soma disso não pode ser mais de 70% do seu salário. Um exemplo, se você ganhar 100, a soma dos teus empréstimos, o teu PSS, o teu imposto de renda, não pode, aí teria que ver as variantes da lei, mas não, por certo não poderia passar de 70%. Porque você tem que ter uma margem de vida, você tem que ter uns 30% do seu salário para que você tenha renda para viver. Mas as pessoas quando estão no desespero, elas não se preocupam muito com isso, né?
Essa questão, esse é que é o grande problema da consignação, né? Você resolve um problema imediato, no imediato e arranja um problema para futuro e para a longo prazo. Um outro exemplo Bom, são esses exemplos. Você pegou mais empréstimo, você aumentou a sua margem, os seus descontos, ou você diminuiu o seu salário. Então, essas são 3 regras, são 3 situações que acontecem que vocês impactam negativamente na sua margem, diminuindo e tornando ela uma margem negativa. Muita gente se desfiliou do CIFA para ter aumento na margem consignável. Depois voltou aqui desesperado do CIFA para tentar resolver alguma questão judicial e aí volta. Esse o desconto do CINFA está dentro de 70%, como o desconto de outras coisas quaisquer. Até aqueles golpes que nós observamos, aquela venda casada, que continua na margem de desconto, né, no percentual de desconto, isso impacta para você ter sua margem também negativa. E como é que a pessoa tenta evitar essa margem consignável aí? Contra-cheque? Sim. É básico. Basicamente, você tem que olhar mensalmente o seu contra-cheque. Por quê? Algum tempo atrás, antes dessa entrega dos cartões consignados, antes do cartão consignado, você recebia aleatoriamente cartões. E às vezes esses cartões de crédito eram cartões consignados. Então, eles consignavam como golpe na tua conta um valor qualquer de empréstimo e te mandavam um cartão para você. Você achava que o cartão era bonitinho e saía gastando. Você acabava aceitando o cartão e acabava aceitando o empréstimo que estava já consignado na sua conta. Então, se você conferir o seu contra-cheque, você consegue enxergar tudo que está lá, os golpes. Se você consegue validar se as prestações dos seus empréstimos estão caindo ou não. Pode acontecer do seu contra-cheque, por exemplo, aconteceu um problema numa das Forças Armadas ou na instituição e não foi debitada uma parcela. E depois, no mês seguinte, a financeira tentar fazer dobrado, ou você ficar sem pagar uma. Isso tudo atrapalha a sua margem, porque não quita os seus empréstimos e você acaba acumulando dívidas. Se você verificar mensalmente, constantemente, o seu contra-cheque, você consegue apurar tudo que você tem, todas as suas margens, se está tudo direitinho, se você consegue estar recebendo todas as suas verbas direito, se não apareceu nada aleatório no seu conta. Porque às vezes R$20 você não sente. E alguém fez um golpe, botou mais um empréstimozinho para você está pagando R$20. R$20 eu nem vi o que é, mas é um empréstimo que botou da tua consignação.